Estamos nas Pontas Negras, na matança do porco da família Ricardo e Marília, e temos aqui um senhor que nasceu aqui, penso eu. O seu nome é? Júlio Leal da Silva. Júlio Leal está com 80 e tais. Estou com 90 anos agora para daqui a 2 meses. E o senhor, de certeza, nasceu nos anos 1940, não é? Nasci em 35, 1935. Esta estrada aqui regional não existia? Não, existia umas hortas de milho por aí adentro. A gente aqui ainda teve estrada só nos anos 40. E antes disso, como é que faziam o transporte? Ou se quisessem ir às Lajes, ou ao Madalena, ao Faial? A gente tinha uma estrada, que chamam de estrada regional, que era a antiga, de onde passavam os burros, e alguns lugares passavam os carros de bois, mas quando era com coisas mais pesadas, que era mais pesada, mesmo para ir para a Madalena ou para o Faial, era a estrada que a gente usava, era o mar, né? Como é que uma lancha, Mas levavam os carros pelo mar? Não, os carros de bois era quando íamos aqui a Santa Cruz ou a Santa Bárbara, era com carros de bois. Mas tinha ladeiras que era gostoso de passar, empinadas e caminhos estreitos. E depois, quando era mesmo, tinha aqui uns tios, tinha uma fábrica de fazer queijo, lá em cima nos matos, que ainda fica aqui a 1 quilómetro para o norte, em cima da lomba, e eles faziam queijo e manteiga, e para mandá-la para o Faial era para o mar. Vinha uma lancha de Faial todas as semanas, ia até à calheta no esquim, carregava lá a carga que tinha, vinha para trás, parava aqui nas Pontas Negras, num sítio ali embaixo que chamam as Pontes, que depois até uma dessas pontes ficou com o nome de Cargadoiro, por causa de ali que carregavam as cargas que iam. E tinha cimento e guindaste? Nesse tempo não havia cimento, era cal e areia e estava bom, não havia mais nada. E a gente já... Sim, mas como é que carregavam? Carregavam era à mão, era enviar para dentro, não tinha outra maneira. Ainda há poucos anos ainda era tudo à mão. Até eu, passando um ou outro, eu vou contar, eu ainda quando cheguei ao Toronto em 59, eu ainda fui carregar navios de farinha à mão. Quer dizer, não era só aqui que andava atrasado. No resto do mundo também não andava muito adiantado. Mas quer dizer, a gente carregava ali era à mão. Carregavam aquilo para dentro da lancha, a carga que tinham para levar, ou se era só passageiros, depois iam para o Faial. E a lancha ia fazendo esse serviço, parava em Santa Cruz da Ribeira, parava na Laje do Pico, São João, depois ia para a Prainha, e da Prainha era Calhau, ou Madalena e Faial, ou Calhau direito para Faial. Era assim, e todos os anos, todas as semanas fazia esta viagem, optava bom tempo, claro, ia ser com bom tempo. Mas era assim. Essa lancha era de uma empresa? Essa lancha, por mais tarde, ainda sei essa primeira de quem é que era, não te posso explicar, Faria. Sei que por mais tarde era aqui a lancha da Laje, é que vinha. Lancha Lourdes, parece-me que era Lourdes que chamava, é que vinha fazer esse serviço. Mas primeiro eu penso que era uma lancha de Faial, mas não sei dizer o nome. E era um barco com poucos passageiros? Aquilo não levava para os passageiros nenhum, não havia acomodações nenhumas, era um lugarinho atrás onde se assentavam nos banquinhos, que também íamos passageiros, eram poucos, 3 ou 4 passageiros, levava pouca gente. Eram umas cargazinhas que passavam, transportavam uns outros. Eles compravam, chegou a gente a comprar camas para os seus casamentos, e compravam no Faial e vinham nesses barcos. E eram descarregadas ali para levarem para as suas casas. Então era barco de passageiros e carga? Barco de passageiros e carga, mas pequeno. Estão vendo ainda a lancha Lourdes ali na Laje, era mais ou menos aqueste tamanho. Era tudo pequeno, era tudo ponto pequeno. Para chegar daqui foi ainda eram umas horas grandes? Levava muitas horas, Eu estou falando que eu ainda cheguei a fazer viagem nenhuma dessas. Mas lembro-me de meus tios carregarem os coelhos ali embaixo e a lancha passar aqui. Mas eu era pequeno, mas deviam levar muitas horas, que aqueles motores naquele tempo também eram motores fracos e de pouca potência. Eu não posso dizer as horas que levavam, mas devia levar muito. E depois ainda tinham coisa que iam fazer o serviço nos portos, demorava. Era praticamente o dia para chegarem ao Faial. Eu penso que era assim. E tinha que ficar no Faial, não tinha regresso no mesmo dia? Até se calhar tinha. Quem saísse do Faial de manhã para ir da Calheta para ir ao Faial, se calhar não vinha, eu não acredito, eu não me recordo bem, mas não acredito que viesse no mesmo dia para trás, tinha de ficar lá. Era complicado. Era complicado.
E era assim, a vida aí por baixo, para estes caminhos antigos, eram estes trilhos aí pequeninos, faziam a vida por aí. E lembra-se de algumas histórias aqui desses caminhos? As histórias destes caminhos, eu lembro-me do quarteiro que passava aqui, eu havia ter talvez os meus antes da estrada, e a estrada passou com 4 anos, portanto eu era pequeno, mas eu lembro-me de passar o quarteiro aqui, da Ribeirinha, com as cartas das lajes, vinha a pé para estes trilhos fora, para ir até à Ribeirinha. E era assim, e o fio de telefone naquela altura eram uns paus de algo, tinham trocado aqui e ali, e passava aqueles 2 fiozinhos, lajes e Piedade, não havia outra comunicação entre meio. Quer dizer, vinha um telegrama, ou ia para a Piedade ou ia para a Laje. Por da Laje é que tinha que vir para aqui, ou da Piedade para aqui, não havia outra possibilidade. Pessoalmente, quer dizer, não havia cabos disponíveis, era só 2 linhas que passavam para um telefone, era assim. E a história daquele senhor a falar É um tio mesmo, este gosta aqui de contar esta história. Eu às vezes penso nisso por conta da evolução das coisas que matam hoje e que eram naquele tempo. Meu pai contava que tinha um tio seu que não era assim bem, falava um bocadinho sozinho, trabalhava e fez a sua vida, mas era uma pessoa mais pacata e falava muito sozinho. E tinha uma horta aqui mesmo da gente tão mais adiante, à beira desta, que eu digo hoje que era a estrada regional daquele tempo, era o tal trilho, passava aqui o pessoal todo, ia de lado até à laje, era o caminho, a rua que tinham para passar. E passava ali um e ele estava a falar sozinho lá na terra. E este senhor da Ribeirinha vai assim, com quem é que tu estás falando? Não vejo que ninguém em volta. Digo, pá, estou falando para a Ribeirinha, porque tu és tolo. Agora estás falando para a Ribeirinha, não vês que ninguém te ouve daqui lá, tu és tolo. E ficou a conversar assim. Mas eu hoje pego a pensar, se naquela altura dissessem coisas que a gente está falando com a China, lá no outro lado do macho, e estão vendo ao mesmo tempo o que é que aquela gente naquele tempo ia dizer. Tenho uma ideia, eu não sei. Mas é de coisas dessas que aparecem, por isso é que eu concordo que a evolução vai sempre continuar a seguir. Na minha ideia, parece que tu vais sempre crescer, sempre crescer. Evoluiu muito desde que nasceu. Eu então até tenho gosto em ter nascido nesta época, porque parece que não são muitas gerações que apanharam o que eu apanhei. Eu apanhei do nada para isto que vocês estão vendo agora. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Sabes que era não haver um telefone, não haver um rádio, não haver uma luz, não haver um gás, era a lenha ou o azeite da baleia. Mas não havia mais nada. Mas também não havia lixos. O lixo daquele tempo era o mal do porco e o canto na horta para botar as cascas de laranja e de batata. Hoje em dia andam a trabalhar para acabar com os lixos e graças a Deus está um bocadinho melhor, que eu já ouvi que está 20% a menos do que quando começou esta lei dos plásticos, mas está ainda muito longe de chegar, está ainda muito longe. E eles têm muito que trabalhar sobre isso, porque eu acho que o lixo hoje em dia está prejudicando muito a saúde de muita gente. É muito complicado e principalmente os oceanos e rios, é muito complicado. E é assim, isto é uma história... Mas eu vejo ali na igreja que esta igreja foi feita em 1950, é recente. 1950. 1950. Começou em 48, eu acho que já contei essa história. Mas começou, quem é que teve a iniciativa? O padre, a freguesia? Quem teve a iniciativa foi uma irmã de minha mãe que estava na Califórnia. Estava na Califórnia e teve um azar do marido morrer no dia que se mudavam para a sua casa nova e ela decidiu vender a casa e fazer a ermida. Claro que a casa não deu para a ermida, nem para a metade, nem nada. Ela depois foi pedindo e mandou fazer. Mas ela de lá para cá falou com as irmãs, que tinha duas tias solteiras em casa, minha avó, e ela comunicou para cá, no tempo era tudo por meio de cartas, não era mais nada. E para falarem com o seu padre, e foi nessa altura, falaram com ele, resolveram. Meus tios, os irmãos dela eram os 2 pedreiros,
o mestre Manuel e o mestre José, eram ambos pedreiros e meteram-se à obra, ficaram a trabalhar ali logo nos anos, talvez, foi naquele tempo da estrada, pouco mais, foi depois da estrada, mas quero dizer que a senhora de Fátima passou a primeira vez nos Açores em 48. E em 48 já tinham tirado a rocha, que aquele sítio onde está tinha rocha até à estrada. Tinham tirado aquela rocha toda para fora, tudo à mão, não foi com máquina. E para trás, tornaram a tirar mais rocha para a Ermida e mais para trás, e já estava pronta em 48 para porem a primeira pedra. Que até o bicho passou aí juntamente com a senhora de Fátima e até benzeu a primeira pedra. Isto em 1948. Portanto, ela começou ali mais ou menos em 46, no fim da guerra, pouco, talvez em 46, ou menos, ou mais, 47, talvez nos anos 47, é que começaram a mexer numa coisinha e depois fizeram, em 1950 já fizeram a primeira festa. 3 anos. 2 anos depois, em 1950 fizeram a primeira festa. Claro que os altares já estavam a celebrar, todos em madeira e tudo, mas não estava nada pintado nem dourado, era só a madeira. E a igreja também não estava toda a porcalhar, correr de liso e tudo. Mas acho que ainda teve 2 anos assim. Depois correram de liso, amanhã, pintado, já foi recuperada a segunda vez, dourada. Então a igreja pertence à Diocese? A igreja pretende à Diocese agora, porque na altura o seu Padre Teófilo, que era aqui o padre aqui desta freguesia, e as Pontas Negras pertencem à freguesia da Ribeira, e a minha tia era lá também muito religiosa e falou com ele a respeito da igreja, como é que ia ser, e ele disse, olha, vocês podem, essa igreja pode ser particular, vocês é que ficam sempre com ela. Só que vão ter missa uma vez que vocês peçam para vir aqui acima e se puder vem, se não puder não vem. Se ela ficar para a Diocese, vocês têm todos os fins de semana na missa. Na altura até era o domingo. Também o padre tinha só uma igreja, não era naquele tempo, era só a igreja de Santa Cruz. Ele vinha ao domingo aqui assim. Depois passou a ter muitas paróquias, passou a sábado. Mas quero dizer que isto, se ela não passa para a Diocese, se calhar a gente só tinha missa. E eu acho que foi. Até mesmo mais tarde também fizeram um salão, após já em 52. E esse salão, minha tia chegou a dizer que nunca havia ficar com ele. E disse, não, eu não quero isso. E não queria ter mesmo essa coisa. E também mesmo estava pensando já em ir para o Canadá. Assim, não quero. E depois minhas tias ficaram aí com ele e é que tomavam conta disso, mas claro, tinham despesas, elas pagavam a contribuição, isto tudo. E depois, no tempo do padre Norberto, não sei, eu estava para o Canadá, não sei explicar bem, mas sei que resolveram também o salão, pertence também à Diocese. E eu acho que se ficasse em particular, se calhar estava muito mais descaído. Não é para a Diocese ter ajudado em nada, a gente, graças a Deus, os paroquianos aqui e a vontade do povo vai resolver. Mas, se fosse particular, se calhar já tinha até descaído e já tinha caído no chão. Eu acho que foi uma ideia muito boa. E estou feliz por ter aquilo ali a pé da minha casa. E dou graças a Deus por poder dar aí. E ainda ajuda nas missas? Por hora ainda é, não tem outro. Ainda hoje vão estar lá às 6 horas. E portanto vou-me ir para cima preparar as coisas que são para fazer a missa. E ainda atendo aos jardins e tudo, mas também isto pode estar acabando. Era bom que chegasse alguém, mas ainda não tenho bem a certeza. Os anos vão passando. Idade não perdoa. Idade não perdoa. O senhor está na missa e já sabe a missa de cor? Mais ou menos. Eu às vezes lembro que ainda outro dia dei-me um pico de tosse lá numa altura que estavam dizendo uma reza todos juntos e parece que quando eu parei, aquilo teve que começar quase de novo outra vez. Não sei porquê, as pessoas, eles sabem, mas estão calados. E aí eu e o rapaz de Walter aqui embaixo também esse, então é bonzinho para si, ajuda muito. Há muita gente que tem vergonha ou não sei o quê, ou rezam um baixo que a gente não ouve. Mas eu apreciei isso. Eu dei-me um pico de tosse e depois quando parou, eu disse que cada oração que estavam rezando. Depois começaram outra vez todos da primeira. Tenho estas coisas.
Mas Sente uma grande responsabilidade. é uma responsabilidade, mas há de haver sempre. Eu acredito sempre que diziam os antigos que havia sempre um sapato velho para um pé doente. E há de haver, então isto está aqui a acabar, mas há de haver alguém que tocou. Por hora estou com fé que a minha filha, a Suzy, vai fazer o que puder. Mas claro, tem os jardins e tem coisas ali que não é bem só para uma mulher, não sei, vamos a ver. Faz isso com fé e com amor a Deus. Faço e tenho uma fé muito grande. E nossa, É na Senhora de Fátima, é? É. Na Senhora de Fátima. tenho uma fé muito grande. Ok, muito obrigado. Ainda mesmo agora, com a minha tia, minha filha tem estado muito mal, agora está boazinha, mas eu tenho muita fé nela. Isso é importante. Obrigado. É importante. Muito obrigado. Desculpa desta emoção. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.